Fala pessoal, graça e paz, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês que nos acompanha. Estamos aqui hoje em mais um testemunho para acompanhar mais uma pessoa que teve uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo que fez uma promessa a cada um de nós e que cumpre ela até hoje, pois Ele é um Deus de promessa, mas também é um homem que cumpre. O Espírito Santo de Deus um dia se fez presente na minha vida e também acredito que na vida da nossa irmã Simone. Simone, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que não é fácil, eu repito isso, falei no da Lorena e falo aqui agora. Eu sei que não é fácil falar, expor a vida, assim, né? Abrir um pouco daquilo que aconteceu na nossa casa, mas o Senhor, Ele tem essa sede, que a gente testemunhe para que outras pessoas, através do nosso testemunho, possam se inspirar e verdadeiramente conhecer as benfeitorias de Deus. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. E que Deus abençoe, né? A sua família, a sua casa. Amém. Quem é Simone? Da onde você veio? De onde você surgiu? Bom, eu morei aqui, meu nome é Simone, eu sou professora, sou catequista, sou evangelizadora e faço parte hoje da liturgia da São José. E eu já morei aqui há muito tempo atrás, depois me casei, me mudei. E aí, muito curiosa, olhando algumas fotos, né, antigas, e aí vi uma foto do meu batizado. E fiquei curiosa, porque eu achei diferente. E fui perguntar para minha mãe, né, o porquê daquela foto. E aí ela me explicou que eu tinha sido batizada numa igreja brasileira. E aí eu pensei, não tá certo, não quero, né? Eu queria fazer tudo de novo. E aí, perguntando, questionando com ela, ela me falou que eu tinha sido batizada na igreja brasileira porque o padrinho que ela escolheu para mim era budista. E aí eu falei, acho que... Não era isso que... Né? Então, assim, porque minha família nunca foi católica praticante. Falava que era católica, mas assim, igual muita gente fala, eu sou católico, mas não vai à missa, vai de vez em quando, batiza os filhos, mas não era católicos verdadeiramente, né? E de servir, de frequentar mesmo a igreja. Mas eu fiquei com uma sede muito grande de mudar aquilo, né? E aí eu fui na igreja, eu já ia porque eu levava o meu filho mais velho para a catequese, e a catequese eu falo que eu sou apaixonada pela catequese porque os catequistas, eles têm o poder de pescar os pais. Porque você vai para levar o seu filho, mas tem aquela reunião, tem aquela comemoração, tem uma apresentação, tem Coração de Maria, e a mãe vai, e o pai vai, e aí quando vem já está lá dentro, né? E eu fui resgatada assim, eu fui pescada desse jeito por uma catequista maravilhosa. E aí foi quando eu conversei com ela e expliquei toda a situação, né? E aí ela falou, não, vamos sim fazer tudo de novo. E aí eu fui batizada, fiz a primeira comunhão, crismei, e na época, para adultos, era 1 ano de preparação para a crisma. E aí foi com uma irmã, a gente fez com a irmã Elizabeth e a irmã Edna. E foi maravilhoso. Quando terminou esse 1 ano, eu falei para ela, irmã, eu não estou preparada. Eu quero fazer de novo. A preparação para a crisma. De novo. Aí ela falou, tá bom, é isso que você quer? Eu falei, é. Ela, tá, então vamos. E na época fez eu e mais 2 irmãs, que também não tinham a crisma. Mas tinham sido batizadas na igreja brasileira. Não, né? Só eu. Ah, tá. Só eu. E aí a gente fez de novo, as 3. Passou por esse processo. Aí a gente fez mais 1 ano, 2 anos. Concluiu o 2º ano, já pronta para crismar, e na semana a gente falou, irmã, a gente não quer de novo. A gente quer fazer mais 1 ano. Pode. E assim, o 3º ano foi uma turma maravilhosa. Foi assim, eu digo assim que foi incrível. Foi onde eu realmente
conheci mesmo. Mas tinha um motivo específico? Não, porque a gente não se sentia preparada. Dentro do coração não queimava ainda? Não, a gente queria mais, a gente queria conhecer mais, né? E a irmã ainda falou, o conteúdo vai ser praticamente o mesmo, mas vai ser de forma diferente, porque são pessoas diferentes. Sim, é uma história nova. Exatamente, é a mesma coisa quando a gente lê a Bíblia, a mesma passagem, mas um dia você... Situações diferentes. Né? Você vê de uma forma e no outro dia aquilo te toca diferente. E aí a gente fez os 3 anos. Quando chegou no 3º ano, aí a gente falou, irmã, agora a gente vai. Graças a Deus vai. Agora a gente vai, sim. E aí crismamos e foi assim maravilhoso. Foi único. Foi uma experiência, foi tudo. Sabe? Foi assim, mudar a minha vida realmente. Isso você tinha quantos anos? Olha, eu tinha uns 21, 22 anos. Entendi. Por aí. Entendi. E aí, logo depois eu tive o segundo, porque eu tive o primeiro filho muito nova, né? E aí o segundo eu tive já com 24 anos. E aí quando ele veio, ele já participou, já começou a participar dessa vida dentro da igreja, né? E aí foi até diferente, né? Mas tudo começou assim, nesse questionamento. Você teve muita curiosidade sobre a igreja no começo? Sim, porque eu quis saber, porque as minhas irmãs não tinham sido batizadas na igreja brasileira. E foi quando eu conversei com a irmã qual era a diferença e tal. E aí eu quis mesmo. E depois que a gente crismou, eu logo entrei na liturgia, né? Foi, não me lembro, acho que em 2001, não me recordo bem. Eu sei que eu já entrei na liturgia e ali a gente ficou por muito tempo. Na verdade, até hoje, né? Muitos anos. Muitos anos, na verdade, até hoje. Se passaram tanto tempo e mesmo assim, pra liturgia ainda tem o mesmo fervor, assim, de servir, né? Sim, com certeza. Eu falo pra Letícia, porque assim, os meus filhos também, graças a Deus, todos servem na igreja. Amém. Assim, eu sou agraciada porque eu tenho 3 filhos e os 3 filhos são católicos, eles servem. Glória a Deus. E o mais velho é casado e a esposa também serve. Então, assim, acho que para uma mãe não tem satisfação, melhor, dever cumprido, não tem. né? Nossa, é lindo. Quando a gente participa, assim, que tá todo mundo, meu Deus, é sorriso de orelha a orelha. É como se todo mundo caminhasse no mesmo ritmo, né? Exatamente. E aí foi assim, e depois disso, depois que eu crismei e entrei mesmo para a igreja, muitas maravilhas aconteceram, sabe? E aí foi assim, claro que foi um processo, uma caminhada, né? Igual eu sempre falo, não é fácil, você tem que ser fiel mesmo, você tem que querer de coração, porque vão vir dificuldades, mas se você tiver ali essa vontade, esse fervor, essa ânsia, né? De Deus grande na sua vida, você consegue. Você vai. E Deus vai capacitando. Com certeza. Aí, muitas coisas eu falava, eu não consigo. Nossa, a primeira vez que eu fui ler na igreja, meu Deus do céu, me tremia toda. Mas eu digo que até hoje, anos depois, eu sempre fico nervosa. Sempre dá aquele friozinho na barriga e eu falo, Senhor, que todos compreendam a sua mensagem. Sim. Não que eu estou proclamando aqui, mas a sua mensagem, né? E aí vai. E você falava assim que durante, né, um processo, né? E é nesse processo que às vezes mora o nosso testemunho, né? Eu acredito que nesse processo assim que a gente enxerga o tocar de Deus, a mão de Deus mexendo na nossa vida, né? E é muito bom porque assim a gente consegue entender que a visão como Deus age na nossa vida, exatamente, como Deus nos ama, que Ele pode ter a misericórdia dele cair sobre nós e a gente se sente tocado. Meu Deus, obrigado. Mesmo na tribulação, sim, saber reconhecer Deus, né, Simone? Sim, e acontece de forma assim que você fala, meu Deus, é só Deus mesmo, porque não tem outra explicação, não tem. Igual aconteceu um fato com o meu filho Arthur, ele era época de festa junina, ele tinha uns 6 aninhos, de 6 para 7 anos, e aí a gente foi para a casa do meu pai. E aí foi muito rápido, a gente entrou, a casa de
de beco, né? Aí tinha um beco do lado da casa dele e tinha umas crianças ali numa fogueirinha, né? Festa junina. Nada muito grande, uma fogueirinha pequena, mas tinha adultos ali também. E aí eu entrei para falar com meu pai, falei, ó, fica só aí, não sai, entrei rapidinho. E aí, de repente, ele começou a gritar e entrar desesperado, né? E aí foi quando, aí eu peguei ele, ainda pequenininho, eu coloquei assim, sentadinho em cima do tanque e perguntava para que foi. Só que ele só chorava, ele não falava, né? Com a mãozinha fechada, o olhinho fechado, assim. Fala. Aí veio um menininho mais velho do que ele, uns 10 anos. Tia, a filha da vizinha pegou o ferro, um guidão de bicicleta, a metade estava na fogueira e a metade fora. E ela pegou e colocou no olho dele. No que ela colocou, ele não teve a reação rápida de segurar, né? Ele segurou, mas já tinha entrado dentro do olho, né? E ele tirou. Aí eu falei, o quê? Aí ela foi, aí eu abri o olhinho, aí veio meu pai, eu falei, pai, tá feio, o negócio tá feio, me leva pro hospital. Muito sério. E assim, ficou todo branco. Branco. O colorido do olho você não via. Meu Deus, e o desespero. E aí, como meu pai morava em Taguatinga, e aí a gente foi pro hospital de Taguatinga, né? E chegando lá, e a atendente já falou, ó, é olho, vai pro hospital de base. Aqui não tem oftalmologista, a gente não pode olhar. E eu questionei, né? Poxa, mas só os primeiros socorros. Ela, não, se mexer, não tem um profissional correto para olhar. Entendi. Vai pro hospital de base. Aí eu fui, aí já fui ligando pro pai dele, né? Ó, o Arthur queimou o olho, me encontra no hospital de base. E aí ele já foi brigando, quando a gente, no telefone, né? E eu falei, não briga não. Porque ele não entendeu que tipo de ferro era para ele. Eu tinha deixado o Arthur mexer com ferro de casa. Passar roupa. Falei, ó, depois a gente briga. Bora pro hospital. Briga depois. E aí quando a gente chegou... E aí o Arthur chorando muito, não, minto, eu chorando muito. Eu imagino seu desespero. E aí ele batia uma mão, a mãozinha que estava fechada, ele batia assim na outra, né? E eu falava, gente, aquilo deve estar doendo demais, né? E só um olhinho aberto assim, aí eu chorava, eu lembro que ele pequenininho olhou para mim e falou assim, mãe, chora não. Aí eu falei, ai meu Deus, aí que eu chorei mesmo, né? Eu falei, não vou chorar não. E aí a gente chegou e aí já entramos, meu pai voltou. E o pai dele ficou comigo, e aí a gente já entrou direto para fazer a ficha depois. E aí, quando a médica abriu a porta, né, do consultório para a gente entrar, aí eu lembro que o Arthur falou assim, mãe, ele no meu colo, né, mãe, meu olho tá sangrando? Aí eu olhei para ele assim, não tava, né, ele sentiu um líquido descendo, mas não tava sangrando. Eu olhei pro pai dele, o pai dele olhou para mim, eu falei assim, meu Deus... Porque, assim, se você fura o olho e o líquido que tem dentro do olho, ele sai, você fica cego mesmo. Aí eu falei, meu Deus, não quero nem pensar, né? Não quero nem pensar nisso. 6 aninhos. 6 aninhos. E aí a gente entrou, aí ele muito pequenininho, aí ele sentou no meu colo e a médica naquele aparelho para olhar, né? E ela olhando e tal. Aí ela falou assim, ó, queimou mesmo e tal, foi grave, não sei o que lá. Mas eu vou passar um colírio, uma pomadinha, vou fazer o curativo e você vai ter que voltar aqui todos os dias de manhã para trocar o curativo, porque não pode ficar mais de 24 horas com o olho fechado. Falei, tá bom. Aí foi até... O pai foi segurar a cabeça dele para colocar e ele... Acho que o pai tem mais força e estava nervoso, né? Com a situação toda, aí segurou com força. Ela, não, pai, não, vamos trocar. Aí o pai ficou segurando, ele no colo e eu fui segurando. E aí foi quando eu realmente vi, eu não tinha visto, né? Eu não queria ver, mas aí ela colocou 3 colírios diferentes, 2 pomadinhas e eu realmente deu para eu ver. Realmente, estava uma pele grossa, toda branca. Queimado, né? E um branco. Igual um algodão mesmo. Sim. E um cortezinho no meio, né? Eu falei, Jesus, né? É o senhor, mais ninguém. E aí a gente foi embora e todos os dias a gente ia. Isso foi acho que uma terça-feira, mais ou menos, no início da semana. E aí todos os dias de manhã eu ia no hospital de base, trocava o curativo e vinha embora. Ela colocava todos os remedinhos, né?
E aí ela passou o remédio para ele tomar em casa, de pirona. Ela falou, mãezinha, o normal é de 6 em 6 horas. O mínimo que pode. Mas ele vai tomar de 4 em 4, porque esse negócio dói demais. Tanto que a senhora achar que dói, dói o dobro. Então, para ele não sentir dor, você vai passar de 4 em 4 horas. Tá bom. Aí tá, passou a semana e tal. Aí no domingo, eu... E ele ficava quieto? Muito quietinho, o Arthur sempre foi muito quieto. Arthur sempre foi muito quieto, até hoje, é muito quieto. Então ele ficava quietinho, ele ficava brincando, ele ficava ali, né, incomodado com aquele negócio, mas sempre ficou muito quieto. E assim, um detalhe assim, quando o vizinho, né, a mãe da vizinha, o pai da menininha, o vizinho do meu pai, queria falar comigo, queria ajudar na medicação, né, e tudo, porque a filha tinha feito aquilo. Era criança, mas já entendia, tinha 11 anos. Sim. Aí eu falei, não, eu não quero nem conversar com ela, pai, nem com ele, não aceita nada, não precisa de nada. Eu só quero que eles rezem pelo Arthur, né? Porque no primeiro momento eu, ai, nossa, né? Que pai é esse, que mãe é essa, que não educa e não sei o quê. Mas depois eu falei, não, meu filho está aqui. Sim. O importante é isso, ele está aqui. Poderia ser algo pior, né? Numa fogueira, né? Então, só reza por ele. E aí, no domingo, eu me lembro que eu fui até o portão, porque assim, era só de manhã que a médica atendia. E nesse dia eu ia de ônibus. E eu cheguei no portão, aí Deus falou comigo. Deus falou desse jeito. Mãe, vai pra missa primeiro. Aí, nossa, coisa da minha cabeça, né? Aí eu fiquei, mas como que eu vou pra missa primeiro? E se eu demorar e chegar na consulta atrasada? Né? E aí ele falou de novo. Deus é tão misericordioso que ele falou de novo. Pode ir pra missa primeiro. Tá tudo resolvido. Já deu tudo certo. Aí eu vou. Claro que eu vou, né? Como que eu não vou? Eu vou. Aí, Arthur, vamos... E era pertinho, eu morava pertinho. Arthur, vamos pra a igreja. Aí a gente foi, eu cheguei, já estava quase começando já, e era missa dos doentes, eu não sabia que nesse domingo era missa dos doentes. E aí no final da missa, o padre, na época eu servia nessa igreja com o padre Atílio, e aí um senhorzinho bem de idade já, um italiano, bonzinho. E aí ele passou, né, no final da missa, pela igreja, né, com o Santíssimo, e aí a gente ajoelhado, né, e eu falei assim, Arthur, Papai do céu vai passar do seu ladinho, pede para ele te curar. E aí ele abaixou a cabecinha assim, ele pediu do jeitinho dele, né, aí passou, e aí acabou a missa direitinho, agora eu fui. Aí fui para a parada, nem passei em casa, fui direto para a parada. Cheguei no hospital de base, a gente foi os últimos a serem atendidos. Quando eu entrei, a médica, eu me lembro que ela fechou a porta e falou, aí eu estranhei, né? Falou, trancou a porta, ela falou, tô trancando porque vocês são os últimos e quando você sair, terminar aqui, você sai por... Ela me mostrou a porta, né? Você sai por aqui, porque daqui eu vou para uma cirurgia, eu não vou atender mais. Se ficar aberto, chega outra pessoa, né? Uhum. E aí eu falei, tá bom. Aí, de novo, do jeito que era sempre, sentei ele no meu colo, ela tirou o curativo, aí ela olhou, aí colocou aquele aparelho, olhou, já fiquei meio assim, porque tava demorando, tava diferente, né? Não era a mesma coisa de sempre. Aí eu, né? Aí ela falou assim, mãezinha, eu vou ser sincera com a senhora, eu não sei o que aconteceu, mas o seu filho não vai com curativo hoje para casa. Aí eu fiquei assim, e no dia, né, do acidente, o pai ficava me cutucando e falava, pergunta. Eu, pergunta. Aí ele, vou perguntar. Doutora, tem alguma chance dele perder a visão? Aí ela virou e falou, não vou mentir para vocês. É mais ou menos 90% dele perder a visão. Nossa. Aí, né, mãe derretida, chorei de novo, né? E aí quando ela falou aquilo, né, nessa consulta, olha, mãezinha, ele não vai com curativo hoje para casa. Aí eu, meu Deus, né, veio a minha cabeça ferveu. Eu queria acreditar, né, que é o homem de pouca fé, né? Eu queria acreditar que Deus tinha feito já um milagre, mas a dúvida era grande. Lá ver, né? Igual Tomé. Exatamente. E aí ela falou assim,
Ele não vai. Aí ela falou, olha, se você acredita... A médica falou para mim, se você acredita em milagre, Hoje pode falar que é um milagre, porque eu não sei o que aconteceu. Pode olhar, mãe. Pode olhar, mãe. E aí, na terceira vez, pode olhar. E eu olhei. Olha, não tinha absolutamente nada. O olho estava normal. Nada, normal. Para não dizer que não tinha nada, na parte branca normal do olho, tinha uma pintinha vermelha. Como se fosse uma cicatrizinha ali, uma coisinha de nada. Uhum. E aí ela falou assim, olha, mãe, ele não precisa vir aqui mais, você vai dar o remédio agora só de 8 em 8 horas, só mais 2 dias, depois você vem aqui pra gente... Foi quanto tempo isso de tratamento? Nem uma semana. Foi rápido. Nem uma semana. Então foi um milagre. É milagre, eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu vi. Porque quando eu falo, as pessoas falam, mãe é exagerada, né? Não, mas ficou assim, branco mesmo. Não tinha nada, não tinha cor nenhuma no olho dele. E a gente percebe assim, o poder de Jesus eucarístico, né? Porque você passou na Santa Missa. Às vezes a gente está na missa, né? E ali vê pessoas, umas chorando, outras se entregando, outras no mundo da lua. Mas ali Deus está constituindo vários milagres que só aquelas pessoas que estão ali para receber o milagre vai entender. Que vai entender. Porque às vezes não é pra gente, a gente só tá ali para completar a galera que tá. Mas o Senhor tá falando com cada um de modo especial. De modo especial. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus. Eu acredito muito que a Eucaristia salvou, curou seu filho no caso. Com certeza. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem essa misericórdia maravilhosa, igual você falava, né? É muito lindo, é muito... E assim, depois de muitos anos... E assim, só para concluir, ela ainda falou, olha, daqui 6 meses você leva ele no oftalmologista para ver se ficou alguma sequela, mas eu vou te dar por escrito, num papel aqui, tudo que você teria que falar para ele, mas se você falar, ele não vai acreditar. Ele só vai acreditar porque eu vou escrever como eu peguei o seu filho, como o olhinho dele foi queimado, para ele fazer o exame, porque ele não vai acreditar. E, de fato, 6 meses depois eu levei e eu expliquei, eu falei, doutor, aconteceu isso. Aí ele, falei, tá aqui, ó. Aí, quando eu mostrei o papel que ele leu, ele falou, não, realmente, se a doutora não tivesse te mandado isso daqui, eu não ia acreditar. Aí, ele fez o exame e falou, olha, o Arthur, do olho que ele queimou, ele enxerga mais que a maioria da população. Ele enxerga mais do que o normal. Olha como é que Deus cura, mas Deus cura de verdade. Ele não cura pela metade. É por inteiro. Isso é verdade. Nossa, é incrível. E assim, depois de muito tempo, já adolescente, já rapaz, ele falava, né, mãe, eu sei que Deus realmente me deu a visão de novo. Porque quando a médica tirava, ele era pequenininho, ele não falava, né? Quando a médica tirava o curativo, eu não enxergava. Eu não via nada com aquele olho. Eu via com o outro, mas com aquele outro eu não via. E no dia que eu voltei sem o curativo, quando ela tirou, eu estava enxergando perfeitamente. Olha então, só. desde aquele dia, desde a missa, ele já sabia que tinha sido curado. Graças a Deus. Mas isso é pedir e recebereis. Também não é só chegar na missa e achar que Deus vai adivinhar. Deus, ele quer ouvir da nossa boca o que a gente quer, né? E a gente confiar, né? E confiar, que é o mais importante. Confiar em Deus, eu acho que é o essencial para nós cristãos podermos seguir com Jesus, assim, porque muitas vezes a gente entra num deserto onde a gente nem confia mais em Deus, né? A gente não tem a fé nem menos que um grão de mostarda, bem menos, mas nós temos que confiar em Deus. Confiar em Deus vai fazer com que nós possamos seguir e acontecer milagres, assim, ter esse olhar para saber quando Deus vai agir na nossa vida, né? E não só foi essa vez, né? Teve outras vezes. Não, teve. E eu falo assim para ele que assim, Deus tem um propósito muito grande na vida dele. Porque desde pequeno, né, Deus vem mostrando, vem curando, para que ele realmente seja mesmo uma testemunha viva, né, de tudo que ele passou, né, e passa. E ele, ainda pequeno, não demorou muito desse acontecimento, ele, numa consulta de rotina, numa consulta de rotina com o pediatra, aí o pediatra percebeu que um dos testículos dele não estava no lugar. Mas o médico falou que isso é normal.
acontecer na criança, né, no menino ainda pequenininho só, que tem um período, até uma certa idade, para descer sozinho. Sim. E foi o que realmente não aconteceu com ele. E aí ele falou, ó, já passou dessa data, dessa idade, e a gente vai ter que fazer uma cirurgia para colocar no lugar. Por quê? Isso, depois dele adulto, ele pode vir a não ter filhos ou virar câncer, porque esse testículo vai ficar num lugar onde ele não vai ser utilizado, ele vai necrosar. Então, pode vir a virar câncer. Eu não sabia disso. E aí eu falei, não, tá bom, vamos fazer a cirurgia e tudo. E aí foi marcada, né, a data e tal. E ele deu uma receita pra gente que um dia antes da cirurgia, ele teria que tomar uma injeção. Só que o hospital não fornecia essa injeção, a gente teria que comprar. Falei, não, tá bom, um dia antes eu compro a injeção e trago aqui, vocês aplicam e aí no outro dia é a cirurgia. Resolvido. Tranquilo. Só que aí nessa semana que antecedia a cirurgia foi bem a semana a festa do Divino Espírito Santo. E como eu já participava da liturgia, a gente sempre ajudava o Padre Atílio, né, o padre, ir nos pousos de folia, né, ia o padre, ia um ministro, pelo menos uma pessoa da banda, né, e um leitor. Aí faz a celebração, a missa, e aí a gente ia embora e o pouso ficava, né? Sim. Que aí vai para outras fazendas, outros lugares, né? E a gente sempre ia. E teve um dia que ele ia algumas vezes, assim, eu sempre que servi, na igreja, num encontro, numa palestra ou num pouso de folia, sempre levei os meus filhos. Eu nunca privei, nem pequenininho, nunca privei de levar. Amém, por isso. Isso Nunca. é um dom. Eles sabem. Dormia sentadinho no banco ou ficava ali. Não, nunca deram trabalho, nunca. Sempre ficaram ali quietinhos, Tá ouvindo, Maria? Você não dá trabalho. Porque minha Mariazinha, meu Deus do céu, na missa ela não para quieta. Mas o importante é levar. Ela vai. O importante é levar. E aí ele pegou a bandeira do Divino Espírito Santo e pediu a cura dele. E ele falou, mãe, pequenininho, ele, com 7 anos, ele já estava começando a ler, né? E eu até falo que eles começaram a ler muito, muito cedo, porque eu sou apaixonada por literatura. É professora de português? Não, É pedagoga, tá, mas eu sou apaixonada por livros, livros. Então, assim, sempre li muito com eles e eles acabaram aprendendo a ler muito cedo. E ele falou que no próximo pouso, ele queria ler alguma coisa. E aí eu conversei com o pessoal, conversei com o padre, não pode, não tem nada não. Foram assim, não chegou a 3 linhas, mas ele leu, né? E aí pediu do jeitinho dele. Claro que eu reforcei, eu pedia todos os dias, eu pedia sempre a cura, né? Porque cirurgia, sempre uma cirurgia, é muito invasivo, né? Tem os riscos. Então, e aí passou. Essa celebração, essa missa foi antes da consulta. E aí eu sei que no dia de comprar a injeção, olha, a gente rodou quase que Brasília inteira para procurar, para achar essa injeção. E só poderia fazer com ela. É uma injeção que é mais ou menos assim, ela deixava bem visível o que o médico precisava para colocar o testículo num lugar, né? Então não tinha como ser diferente. Assim, não existia. Não tinha como. Eu imagino que seria como hoje eles usam o contraste, né? Sim, que dá para num exame, dá para ver tudo, né? Eu acho que né, tem mais de 20 anos isso, né? Que hoje o Arthur tem 29 anos. Então, eu acho que deve ser mais ou menos dessa forma. E aí procurei, a gente tem um amigo que na época era da saúde, tinha muitos contatos, então ele procurou também bastante pra gente e a gente não conseguiu. Não achou e aí eu entrei em contato com o médico e falei, olha, não consegui, procurei em tudo, não consegui. Ele falou, não tem problema, a gente vai cancelar a cirurgia
E aí eu vou marcar outra consulta e você traz ele pra gente ver como é que tá e marcar outra data. Tá bom. E aí a gente continuou, fez toda a festa do Divino Espírito Santo, encerrou, trabalhamos. E aí eu até me lembro que teve a festa mesmo e sempre tem pescaria para criança. Sim. E ele pescou ele pescou e ele ganhou de brinde um São Francisco de Assis. Olha que bênção. Assim, aqueles transparente, de vidro meio transparente que fica... acende à noite, luminária. Fica claro. Isso. E aí ele tem até hoje. Até hoje ele que tem. Bênção. E aí, quando a gente foi para consulta e o médico examinando para fazer a cirurgia, ele falou, ai, mãe, mas eu não estou entendendo, porque na idade dele não desce sozinho. Mas o dele desceu. Então, ele não vai precisar fazer a cirurgia. Olha aí, se tivesse achado... Aí eu falei, sério? Aí ele falou, sério. Eu falei, eu sei o que aconteceu. Mais e um eu comecei milagre. a rir, ele ficou me olhando assim, eu falei... foi milagre. Aí ele ainda ficou meio assim, acho que ele não acreditava muito, mas... Tem que ter os olhos né? voltados E aí, ao Senhor. eu falei, eu tenho certeza que foi milagre. Ele falou, olha, mãe, mas vamos fazer assim, você vai voltar para acompanhar, porque pode subir. Sim. Se subir, aí a gente vai fazer cirurgia mesmo, tá? Eu falei, eu venho, doutor. Mas eu tenho certeza que não vai precisar da cirurgia. Ele já foi curado. Amém. Jesus já fez a cirurgia. E, de fato, nós ficamos ainda um tempo fazendo acompanhamento e realmente Deus não desceu, não subiu. Caso, né? Deus já tinha curado mesmo. E hoje o Arthur é pai? Não, o Arthur ainda não casou. O Arthur não casou. A gente fala que ele vai virar freio. Ah, é? Deus queira. A gente Há fala. tempo ainda, Arthur. Se Deus te chama, vai lá, Arthur. Não, ele nem namoro sério, olha eu falando da vida do Arthur toda, nem namoro sério. Ele falou, não, ainda não achei a mulher certa, não. Eu falei, então tá, a gente sabe, você vai ser freio aí. Deus queira, né? Mas Deus assim, queira. você sempre entregou todos os seus filhos na mão de Deus, né? Sempre. Claramente, né? Sempre. Você nunca teve, assim, apego, assim, a não deixar, né? Porque, assim, muitos pais... Eu sou pai hoje em dia. E eu fico, assim... Minha filha, outro dia, ela teve uma infecção muito grave. E aí a gente levou ela pro hospital. E na hora que eu levei ela pro hospital, eu falei, cara, o que eu faço agora, sabe? Que eu cheguei lá de novo, ela já tinha ficado internada lá nesse hospital onde eu deixei ela. E será que ela vai ficar internada? Será que ela vai ter câncer, vai ter alguma coisa? Porque a infecção foi grave mesmo. E aí... eu entrei em desespero, só que naquele momento eu esqueci de Deus, eu esqueci. E depois, quando eu acalmei, que ela começou a chorar no meu colo, ela falou, pai, por favor, não deixa me furar. Eu falei, filha, se eu pudesse, eu traria essa dor pra mim, mas eu não posso, filho. E naquele momento veio Deus aliviando meu coração, falando, se acalme, E Deus veio assim no meu coração, e eu falei, cara, por quê? Isso só foi pra mim, não foi nada, foi nada, não teve infecção... assim, do jeito que a gente imaginava que fosse. Mas naquele momento eu falei, eu preciso aprender mais a deixar minha filha com Deus também, porque eu quero só dominar, parece que tudo tem que estar ao meu controle, e não, Deus ele cuida, né? Mas é porque nós somos humanos, né? Nós somos falhos, nós somos fracos, né? Mas você vê, igual você fala, né? No mesmo momento, Deus veio e acalmou o seu coração. Mas é por isso mesmo, às vezes não, sempre são nos piores momentos que a gente, né, quer se desesperar. Quando eu vi o olho do Arthur, né, eu fiquei, né, aí, mas assim, a gente entrega, fala, não, Senhor, eu não posso fazer nada. E, de fato, eu não podia fazer nada. Mas eu confio, eu creio que esse milagre o Senhor vai me conceder. Então, assim, como eu falei no início, né, está sendo uma caminhada, né? E a gente vai provando ao longo do tempo como confiar mais em Deus, como entregar mais para Deus, né? Mesmo que o filho sofra um pouquinho, mas a gente sabe que aquilo ali é para o melhor, né? Sim. Até quando ela, né, falava, não deixa me furar. Deixa. Nesse momento, o furar era melhor para ela. Né? Se você deixasse, né, ela tomar uma injeção ou tirar sangue ou alguma coisa, ela ia sentir dor, mas você
sabia que aquela dor era momentânea, era pro melhor dela, né? Então a gente acaba aprendendo que mesmo nas dores a gente tem que entregar verdadeiramente, né? Porque são coisas que a gente não pode fazer. E eu tenho certeza que Deus, ele cuida dos seus, né? Então, eu e minha esposa, nós somos missionários do Senhor, então nós temos deixado a nossa filha, às vezes, lá no cantinho, lá com a nossa sogra, com a minha sogra, com a mãe dela, com a minha mãe também. E aí a gente vai servir. E aí ela veio agora e fala, eu quero estar com vocês aí, eu quero ajudar vocês aí. E ela, não, mas grava aí que é importante gravar. Porque a gente vive, né? Vive Deus e Deus cuida. Enquanto a gente está aqui... Enquanto a gente cuida das coisas dele... Ele cuida das nossas coisas, eu tenho certeza E olha disso. que ele cuida muito melhor do que a gente, né? Bem. Eu tenho certeza que Deus cuida bem melhor. Sem dúvida alguma. E assim, falar de Deus é grandioso demais, é importante, é maravilhoso. Quando eu achava que Deus já tinha feito tudo na minha vida... né? Ele vem e me surpreende mais uma vez. Não mais com o Arthur, né? Mas com o Renato, o meu filho mais velho. Eu tenho 3, né? O Renato, Arthur e Maria Letícia. A Maria Letícia tá aqui, inclusive. Toda arrumadinha, não quer aparecer. Então, assim, ele já era já servia, né? O Renato. Ele é do Ministério de Música ele entrou com uns 14 anos, começou a aprender a tocar violão. Legal. E eu ainda morava em Braslândia, que era onde eu servia, na paróquia São Sebastião, com o Padre Atílio. E aí ele já servia lá. Aí esses 2 momentos do Arthur, eu ainda morava em Braslândia, e depois nós mudamos para Ceilândia. E lá também procuramos, claro, né, uma igreja. Fomos em 3, aí achamos uma mais ao nosso jeitinho. E eu falei, vou servir, porque todos os lugares para onde eu morei, para onde eu mudei, eu falei, não, eu preciso servir, eu tenho que servir. Eu sentia muita falta, né? A gente vai primeiro na missa e tudo, mas depois eu vou atrás do coordenador e falo, quero servir, né? Porque eu sinto falta. Então, comecei a servir lá e o Renato também. E aí, ele começou com um relacionamento, isso foi em 2009, Ele começou com um relacionamento com uma moça e depois foi vendo que não era bem aquilo que ele queria, né? Foi vendo que a família era de uma outra religião e tal, e as coisas não estava ligando, não era o que ele queria, né? Foi um relacionamento rápido, mas quando ele quis terminar, ela não aceitou. Não aceitou de jeito nenhum. E a gente até morava em cidades diferentes, e ela não aceitou, e eu ainda me lembro que era uma Semana Santa, e aí numa quinta-feira, o Arthur tinha ido para a casa do primo, e estava eu, o Renato e a Letícia. A Letícia era pequenininha. A Letícia tinha 2 anos em 2009, né? 2 aninhos. E aí, ele falou assim, ele muito nervoso, com o telefone para lá e para cá, que ele é meio hiperativo, então ele conversa com todo mundo, andando a casa inteira. E ele para lá e para cá, mas eu senti ele bem nervoso, bem agitado. Aí, na ocasião, ele já tinha tomado umas 2, 3 cervejinhas. Ele, mãe, vou lá terminar com ela. E aí eu não queria, porque estava nervoso, né? Já tinha bebido, e aí... mas, enfim. Aí ele ficou para lá e para cá. Eu vou para terminar, eu não quero, ela tá mexendo no saco e tal. E aí ele, vou. Aí o portão já estava trancado, a porta já estava trancada. Estava tudo certo para ficar em casa. Mas ele, eu vou. E aí Deus falou bem forte mesmo, assim, no meu coração, que no primeiro momento eu me desesperei, né, como mãe humana, né, desesperei. Deus falou exatamente assim, não deixa o seu filho sair de casa hoje. Forte. Hoje. Porque se ele sair, você vai ver seu filho uma única vez, dentro do caixão. Aí eu falei... não, é coisa da... A gente... não, coisa ruim é coisa da minha cabeça.
não tem como, mas Deus não ia... Deus mandou. E agora? E aí eu fiquei. E ele para lá, para cá, para lá, para cá, eu vou. Já falei para ela que eu vou. E aí eu falei, Deus, e agora? Eu não posso fazer nada. Como que eu não vou deixar o Renato sair daqui? O Renato tem 1,89 m. O Renato, na época, tinha 90 quilos. Forte. Ele já bebeu. Como que eu vou tirar ele daqui? Segurar ele aqui? Não tem, na força, eu não vou conseguir. Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Eu fiquei desesperada e eu não sei o que eu vou fazer. Me diz, pelo amor de Deus, eu não sei. Deus falava nada, né? E eu me fala, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Aí eu, passando, vi minha Bíblia, né? Aí peguei a Bíblia, coloquei e falei, ai, Senhor, me dê o caminho. Eu vou ser obediente mais uma vez, né? Eu fui obediente, levei o Arthur na missa, eu vou ser obediente, mas me fala o que eu tenho que fazer. E aí Deus já tinha falado, né? Deus já tinha falado, não deixa ele sair daqui. Era hoje, missão. Não deixa ele sair daqui hoje. E aí eu peguei, abri a Bíblia, coloquei na minha mesinha de centro, e aí peguei uma vela. Deus é tão maravilhoso que cuida, mas ele cuida com vontade. Eu coloquei a vela acesa na mesinha e saí. Nem lembrei que a Letícia, de 2 anos, estava andando para lá e para cá. Podia ter se queimado, né? Mas Deus é Deus. Deus é Deus. E aí, peguei uma água abençoada. Eu sempre tenho em casa, né? Gosto sempre de ter água abençoada. Coloquei ali. Ajoelhei e rezei. Comecei a rezar. E o Renato para lá e para cá. Mãe, eu vou. Calma, Renato. E rezando, e rezando, e rezando. E abri a Bíblia e lia. E aí rezava, peguei meu terço e rezava. Aí peguei a água, joguei na casa toda, doida para jogar nele, né? Mas eu falei, ele tá nervoso, como é que eu vou jogar, né? Ele vai ficar mais estressado, né? Aí assim, com jeitinho, né, de mãe, aí botei assim na mão, aí fui lá no quarto, ele sentado na cama dele. Falei, então, Renato, se acalma, com a aguinha, né? Se acalma, Renato, você vai, calma. Só mãe sendo mãe. Se acalma que você vai. Aí voltei, ajoelhei. Aí fiquei rezando. Quando foi mais ou menos meia-noite, aí eu olhei assim pro lado da Letícia dormindo no sofá. Aí eu peguei, coloquei na cama. Falei, agora eu vou dar uma olhadinha lá no quarto, né? Aí eu olhei, Renato dormindo. Aí eu falei, vou voltar. Eu voltei, ajoelhei e fiquei rezando até às 6 horas da manhã. Sem cessar, sem levantar. Intercedendo. Sem levantar. Eu falei, eu não vou levantar daqui, eu não vou, porque eu não vou me perdoar nunca mais se ele aparecer aqui dentro do caixão. Deus me avisou, né? Então, eu não vou sair daqui. E fiquei até 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã ele acordou, aí foi lá na sala e falou, uai, mãe, o que você tá fazendo aí? Eu falei, acabei de acordar. Tô rezando aqui. Olha, tava a madrugada acabei de acordar, toda, eu não ia falar pra ele, né, naquele momento. Aí ele, tá, então, mãe, vou fazer assim. Ele já calmo, né, dormiu, né. Eu vou tomar um banho e vou lá conversar com ela. Aí eu, Senhor, o senhor falou assim, ontem, né? Hoje, não deixa ele sair daqui hoje. O hoje que o senhor falou foi ontem. Então, hoje já é outro dia. Então, eu vou deixar. Né? O hoje de ontem já foi. Vou deixar. E, de fato, né, tomamos café e ele foi. Ele ainda falou, era sexta-feira da Paixão. E ele falou, mãe, como o Arthur não tá aqui, eu venho pro almoço pra gente almoçar junto. Eu só vou lá resolver isso e venho pra gente almoçar. Eu falei, tá bom. Aí ele foi. Mas eu fiquei tranquila. Coração leve. De verdade. Coração leve. Ele foi. Deu meio-dia, ele não veio, 1 hora ele não veio, mas eu estava tranquila. Eu acreditei, eu confiei tanto, eu não fiquei com dúvidas. Será que aconteceu alguma coisa? Não. Eu estava leve. Aí passou o dia todo e tal, e aí quando foi à noitinha, umas 7 horas ou 8 horas da noite, não me lembro, para dar o horário, não me recordo exatamente, mas já estava escurecendo. E aí ele chegou. Oh, nossa, mas... Aí eu levantei, dei aquele abraço, mas que abraço gostoso, sabe? De estar ali andando, né? Vivo. E abracei e falei, obrigada, Senhor, por me avisar. Obrigada. E aí eu sentei, e aí ele foi me contar, né? Ele falou, olha, mãe, eu fui e eu vou te falar por que eu não vim pro almoço. Porque quando eu cheguei lá, Deus abriu os meus olhos, Deus permitiu que eu visse que a gente na varanda da casa dela, no beco,
da casa da frente, tinha um beco, e tinha 3 homens fortão lá, meio mal encarado. E Deus permitiu que eu senti que era uma armadilha para mim. E na hora que eu fui terminar com ela, eu não terminei. Eu falei assim, olha, o relacionamento não tá legal e tal, vamos ver como é que vai ficar. A gente vai indo, mas eu já quero que você saiba que não tá legal, eu realmente queria terminar, mas vamos dar mais uma chance, uma oportunidade, vamos ver como é que vai ficar. E ela realmente virou para ele e falou, Renato, graças a Deus você desistiu de terminar comigo, porque eu já tinha contratado três amigos meus para te matar. Não é possível. Aí ele disse que ficou assim assustado, né, e pensativo. Uai. E aí ela falou, desse jeito, hoje você ia morrer, porque se você terminasse comigo, igual você falou à noite, que ia terminar comigo, você ia morrer, porque eu contratei. E ele, de fato, viu as 3 pessoas, né? Os 3 homens. Aí ele ficou por ali. Aí, como ela achava que eles não iam terminar, aí chamou para almoço, aí ele acabou almoçando e tal. Toda hora ele ia lá fora e olhava, os caras ainda estavam lá. E aí ele foi ficando, e aí ele olhava, e aí voltava. E aí, quando ele percebeu que não tinha mais ninguém, foi quando ele foi embora. Acho que ele nunca mais voltou. Ele foi embora, que disse que nem olhou para trás. Ele disse que o primeiro ônibus que passou, ele entrou, que ele não quis nem saber para onde ia. Acho que ele terminou com ela, E né? terminou mesmo. Falou, não, você tá doido, não tem condições. Mas como você que eu vê vou o ficar, poder da intercessão de uma como mãe, que eu vou né? ficar com uma pessoa que queria me matar, que tinha coragem, Rapaz, teve a coragem de mandar me ia matar. perder seu filho naquela noite. Não, e aí ele chegou em casa, né, e me contou isso. Quando ele me contou, eu aqui, ele sentadinho assim, aí ele me contando, aí quando ele levantou o rosto assim, ele viu que eu tava assim, sorridente, mas em lágrimas, né? Emocionada, né? Aí ele falou, o que foi? Aí eu falei, Renata, agora eu vou te contar. Que foi? Ontem, quando você queria ir, nervoso do jeito que você tava, Deus me falou, não deixa ele sair daqui hoje, porque você vai encontrar o seu filho uma única vez dentro do caixão. E, de fato, eu não acordei 6 horas da manhã para rezar. Eu não dormi. Eu rezei a noite inteira, porque eu não ia conseguir te segurar. Então, foi na intercessão, foi na oração, foi pedindo para Maria, como mãe, que ela não permitisse que você saísse daqui e você acabou dormindo. Você não saiu porque você dormiu. Nossa, mas esse menino chorava tanto. Eu imagino. Ele chorava tanto, me agradecendo. Mãe, graças a Deus você foi obediente. Se você não tivesse ajoelhado e rezado, eu não estaria aqui. Então, assim, nossa, foi assim. E aí eu falei, meu Deus, né? Olha, Deus tem uma coisa muito grande para você, um plano de vida, um projeto, algo grandioso, porque Ele não permitiu que você fosse, né? Então, dedica a sua vida muito mais do que você... Esse é casado. Esse é casado, tem 3 filhos, ele e a esposa são do Ministério de Música. Graças a Deus. Então, assim, continua servindo. E ele disse que quando... está morando em Portugal e lá já está cantando. Ontem, ele falou até hoje que ontem ele passou o dia todo, os 2 na igreja cantando. Teve um encontro e eles ficaram cantando no encontro e na missa. E aí ele ainda fala, mãe, quando a gente está mais fiel, é quando vem mais provações, né? Mas é quando eu me fortaleço mais. E eu falei para ele, e falei sempre, olha, Deus não permitiu que você fosse, é porque Ele quer... ele tem um projeto, algo grandioso para você. Vida, então, né? Você tem sim... A gente percebe que a intercessão da mãe, ela acho que vale por 2, assim. Porque minha mãe também conta, assim, as noites que ela passava rezando, porque eu dei muito trabalho também. Não comecei minha história, assim, de primeira. E... eu percebo que toda vez que vem uma mãe falar, né? A Lorena falava do Heitor, você tá falando dos seus filhos. Quão grandioso é a oração de uma mãe, né? Quão firme é a oração de uma mãe, né? Porque nosso Senhor Jesus, ele teve a mãe dele do lado dele que acompanhou. Acredito, assim, que Nossa Senhora, ela sofria ali, ela assistiu ali a Via Sacra do Senhor. Então, ela sofria ali, né? Junto com ele. E eu acredito o tanto que Nossa Senhora pedia a Deus, meu Deus, meu filho, eu quero que o Senhor está entregue, meu filho, né?
Então, é o coração de uma mãe, a oração de uma mãe, eu tenho certeza que Deus escuta bem mais alto lá no ouvido dele, porque é impressionante. Cada mãe que vem aqui e conta um testemunho, eu fico mais arrepiado. E assim, às vezes eu até me pergunto, nossa, será que Deus ainda, né, vai fazer algo, né, um milagre ainda na minha vida? Porque, assim, são coisas maravilhosas, são coisas assim que, olhando isso, não tem como eu me afastar de Deus. Não tem, né? Por mais que seja cansativo, eu trabalho durante a semana, e aí é catequese, e aí à noite, às vezes a gente faz leitura à noite, às vezes é de manhã, e aí tem o curso agora, né? Que tem o curso de IVC. A academia, 3, né? Que tinha academia, que é recomendação médica mesmo, que tem que fazer. Então, assim, mas não tem como. Não tem como se afastar. Não tem como. Eu olho para a vida dos meus filhos, eu olho eles agora grandes, né, adultos, um já me deu 3 netos, e meu neto mais velho já está na catequese. Então, assim, não tem como eu voltar atrás e falar, eu vou deixar, não vou servir. Pra quê? Hoje não, né? Hoje não, eu não. vou descansar. Pois é, e se eu tivesse falado hoje não, eu vou dormir e aí a vida do Renato. Nós estamos gravando esse programa nesse domingo, né? Hoje a gente teve um domingo bem católico. A gente começou cedo, né, amor? Minha esposa tá ali gravando nos bastidores. A gente começou cedinho, foi pra missa. Aí chegamos na missa, a gente marcou a Via Sacra depois do almoço, fomos pra Via Sacra. E aí na Via Sacra teve um momento de adoração, um momento muito lindo. Aí a gente foi caminhar. Depois vamos fazer a procissão, fazendo nosso ensaio, né? E aí você mandou mensagem pra gravação. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma gravação pra ir. Aí eu falei, cara, se eu cancelar... Não vou cancelar. Porque Deus me chamou, me convidou hoje pra estar escutando a palavra dele. Hoje é um dia que Deus separou pra mim. E eu quero ouvir, porque através dos meus irmãos eu também escuto a voz de Deus. E às vezes a gente tem preguiça. A gente tem preguiça de querer viver as coisas de Deus. Eu não vou hoje porque... Ontem eu trabalhei, então hoje eu tenho só que descansar. Deus tem vontade, tem pressa da gente, né? É verdade. E a gente já não é mais conhecido para Deus assim só como servo. Nós somos conhecidos como amigos de Deus. E ser amigo de Deus não tem como voltar atrás. Não vou deixar Deus por nada. Não tem. Depois que você conhece a verdade, não tem como... Ou você deixa para lá, mas em cima do muro não dá, né? Não dá. Ou você é ou você é. Exatamente. Não tem como, né? E aí, quando... eu achava que já tinha passado por muita coisa, né? Muitas maravilhas. Ainda tem mais. Porque o sofrimento fica tão pequeno, né? Porque no momento é aquele sofrimento, mas o sofrimento fica tão pequenininho diante do milagre que Deus faz. Sim. E tudo se transforma na sua vida, porque você quer mais e mais a Deus, né? Meu Deus, eu quero realmente viver esse milagre, as maravilhas de Deus, né? Então, eu tenho que ser fiel àquilo. Eu falo muito com os meus filhos, eu não posso, igual, eu quase todo ano eu falo, não vou ser mais catequista, não vou ser... Mas todo ano eu tô lá. Eu te entendo. Aí, né? E aí, quando falavam, né? Foi falado no final do ano passado, que seria o curso agora seria 3 anos, né? Eu falei, nossa, mas 3 anos, fica né? cansativo, né? 3 anos, e aí... né? Aí a Letícia, não, mas vamos, eu vou, e não sei o que, você vai também, não sei, e tal. E aí eu, né, fui. Mas eu falo para ela, não adianta eu falar e ela ver e ela vivenciar também tudo que acontece na nossa família e depois eu falar, só por preguiça? Porque eu vou ficar 2 horas, no sábado, de 15 em 15 dias, eu vou ficar 2 horas fazendo um curso. Eu vou deixar de fazer isso para fazer o quê? Ficar em casa à toa? Pronto. Não é isso que Deus quer de você. E tudo aquilo que eu contei, que a gente vivenciou, e aí? Não valeu de nada? Você não pode perder 2 horas de um sábado? Que não é perder, é ganhar. Porque ali você está aprendendo
para ensinar, mas você aprende muito mais. Você aprende no curso, você aprende quando você está ali catequizando. Então, você só tem a ganhar. Sim. Só a ganhar, né? E nós precisamos abastecer, verdade. Com Isso é certeza. muito verdade. Porque assim, eu já fui catequista. Eu fui catequista durante 4 anos. E no tempo que eu era catequista, a gente fazia só um curso básico ali. Uhum. Era um dia, se eu não me engano, uma noite, se eu não me engano. Era mais ou menos isso. E aí a gente tava dentro da sala para dar a nossa catequese. Só que hoje eu entendo e eu acho necessário que a gente se abasteça também. Às vezes a gente quer falar para os meninos uma pregação ou quer repassar aquilo que a gente ouviu em algum lugar, mas a gente não quer estudar, se aprofundar na palavra de Deus. Então, que nem você disse, não é perder o tempo, é ganhar verdadeiramente, pra gente aprender também. A gente tem que ter a humildade de falar, olha, eu não sei tudo, Exatamente. eu quero aprender, eu quero ser um catequista melhor, um catequista diferente, onde eu possa evangelizar esses meninos, que eles possam vir aqui evangelizar outros meninos. Então é assim que a gente necessariamente tem que ver essa situação, né? Porque tem muito catequista desistindo. Infelizmente, tem muito catequista deixando a missão por conta disso, por conta de, eu não quero perder o sábado. Não veja dessa forma. Você quer ter catequista, Deus te chama a estar dentro de uma sala. Deus tem um plano com você, né? Com certeza. Um plano de evangelização mesmo. Um plano... E é o que eu falei até no início, né? O catequista tem um poder muito grande. Eu fui resgatada por um catequista lá no início, né? Então, olha o poder que tem o catequista. Vamos ser, assim, esses pescadores mesmo. Vamos ser esses pescadores. Né? E, assim, um catequista, ele leva muito mais gente. Porque eu falo pra vocês, eu tenho vários catequistas. Minha esposa conhece pessoas que foram meus catequizandos. E eles hoje são adultos. Tenho catequizandos, meu Deus, eu tenho catequizandos que são adultos hoje. E eles estão aí fazendo obras na igreja já. Olha só que lindo. Então, eu tive 4 turmas. 4 anos, 4 turmas. E tem muitos frutos, não são meus, são frutos do Senhor, mas que passaram nas minhas mãos ali, naquele momento que eu estava me modulando como pregador do evangelho. Porque eu não falava. Eu era tímido ao ponto de não falar. Eu ficava no meu cantinho ali, eu falei, não vou falar nada. Mas reza e Ave Maria. Não vou rezar nada porque eu sou tímido, eu não vou rezar. E dentro da catequese que o Senhor me colocou ali, me modulou para eu poder falar do Evangelho de Deus, de ter essa sede. Esse programa que nasceu porque ninguém me chamava para pregar. Falei, poxa, eu quero pregar e ninguém vai me chamar. Como assim? Eu sou pregador do Senhor. Então vamos fazer um programa onde eu possa falar de Deus, Então, essa sede nasceu dentro de uma sala de catequese. E é gratificante, né? Demais. Ser catequista acho que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida toda. Disparado, assim. Catequese entre servir, porque eu cresci espiritualmente como nenhum outro movimento fez comigo, sabe? Porque eu precisava aprender primeiro para depois passar. Sim. Então, esse precisar aprender é o que eu prestava atenção, eu falava, eu contava, aí eu sentava no chão com os meninos, fazia historinha, e ali eu estava aprendendo também. As orações, eu errava as orações, tudo. Depois que eu fui para a catequese, na missa, agora eu vou entender a Santa Missa, por que acontece. Tio, mas por que acontece isso? Olha, eu não sei agora, mas eu vou pesquisar e semana que vem a gente vai falar sobre. Então, tudo isso foi fazendo eu um cristão melhor, uma pessoa melhor. Então, a catequese é a base. A gente acha que está ali só para as crianças, e não é. A gente cresce como cristão. Sim, muito demais, né? Você falou que se uma catequista me pescou, né? Eu gostei desse termo de pescar. Uma catequista me pescou. Cara, eu lembro de tantos pais que eu comecei a dialogar, que hoje são meus amigos, inclusive. Sim, olha só. Serviram comigo no SCC recentemente. Tá, e assim, pais de catequizandos. E foi uma bênção, porque a gente vê o processo dos filhos, né? Exatamente. Como vai evoluindo. Uma criança que às vezes é distante de Deus, do nada você vê ela servindo já como coroinha, do nada já vira cerimonial, você fala, nossa, eu tô ficando velho, porque as coisas vão sendo tão rápidas. E Deus tem um plano na nossa vida. Então, se aquela criança ou aquele jovem passou nas nossas mãos, é porque Deus tinha um plano tanto na vida dela quanto na sua. Isso é muito bom. Resposta de Deus, eu tenho certeza que é resposta de Deus. É uma bela missão, tá? Que vocês duas escolheram. Parabéns. E essa missão que a minha princesa
tá? E hoje eu vou te falar, ela é uma excelente catequista. Não é porque eu sou mãe, não, mas ela é uma excelente catequista. Ela estuda, ela pesquisa, ela corre atrás, ela faz dinâmicas, sabe? É importante isso. É importante porque, assim, muitas vezes a catequese ela acaba sendo pobre por falta de catequistas que queiram pesquisar, que queiram ir atrás, fazer uma dinâmica diferente ou trazer uma coisa nova. A gente precisa, porque o mundo ele vai se modulando, né? Então, assim, a gente precisa também caminhar com o jovem, entender a cabeça deles. Por que tem certo tipo de coisa? Por que o videogame deles é mais interessante que a catequese? Por que isso acontece? Vamos fazer uma dinâmica diferente. Vamos tentar ousar um pouco mais para Deus, né? Pra utilizar novas ferramentas possíveis, né? E minha princesa está aqui hoje porque, assim, mais um milagre na minha vida. Então vamos para mais um milagre. Porque Maria Letícia, quando eu estava grávida dela, eu vim numa missa aqui, na missa do Frei Josué, e dia 15 de julho. E aí, no final da missa, a missa estava lotada, né? E aí acho que tinha pouco tempo que ele tinha vindo para casa, não tinha muito tempo. E aí ele chamou no final os aniversariantes lá na frente, né? Uhum. E eu era a única aniversariante, lá vai eu, com um barrigão deste tamanho. E aí eu fui, e aí cantaram os parabéns, e aí ele me deu uma rosa, né? E aí ele falou assim, olha, essa rosa é para ela. E aí eu falei, tá bom. E aí ele beijou a minha testa, aí desceu um degrau e beijou a minha barriga. Aí a minha irmã ainda disse que a colega dela ainda olhou para ela e falou, nossa, mas eu nunca vi o Frei Josué fazer isso. Eu também não me recordo aqui na minha mãe. E aí eu tinha essa foto, minha irmã tirou, eu ainda vou procurar essa foto, eu tinha essa foto. E aí, assim, já ganhou um beijo do Frei Josué já na barriga. E aí ela tem essa rosa até hoje. A gente guardou ela numa caixinha. E eu digo que ali ela já foi abençoada. E aí, quando ela nasceu, com 5 dias, ela teve uma febre muito alta. Ela passou o dia todo já enjoadinha, não queria mamar e tal, e bem enjoadinha. E à noite a febre ficou muito, muito alta. E aí eu levei no hospital. E aí o médico falou, não, mãe, examinou, falou, não, mas ela está muito desidratada, e muito rápido. Eu falei, e no dia mesmo, pela manhã, eu tinha levado ela no posto para tomar uma vacina. E aí eu falei, mas doutor, eu levei ela no posto, a médica deu vacina, não falou nada. Ela falou, não. E aí eu ainda questionei, não pode ser reação da vacina? Ele, não. Aí ele falou, não, ela vai ficar internada. Aí ficou internada onde fica só os recém-nascidos, né? E aí já encaminhou a gente para lá. Aí eu com ela, e a médica estava, ela bem fraquinha, e a médica arrumando uns aparelhos lá. Eu não estava prestando atenção, eu estava prestando atenção nela, né? E ela assim, pequenininha, a cabeça aqui numa mão, o bumbum aqui na outra. E aí ela olhou assim, quietinha, fechou o olhinho e aí desfaleceu, né? E aí assim, os bracinhos caiu, as mãozinhas ficou... E aí eu segurando ela assim, quietinha, calada, eu só tô ouvindo a médica, eu não olhava pra médica, né? A médica, mãe, mexe com sua filha, mexe com a sua filha. E eu quietinha assim, né? Ela, mexe, mãe, mexe com ela. E aí eu só ficava assim, gritando, mas em silêncio, né? Gritando, Nossa Senhora, faz alguma coisa. Nossa Senhora, faz alguma coisa. Nossa Senhora, faz alguma coisa. E eu parada, né? Igual uma estátua. E ela lá. E a médica, mãe, mexe com ela, mexe com ela. E eu nem escutava mais a médica, aí eu só, Nossa Senhora. Nossa Senhora, é a senhora, faz alguma coisa. Gritando já, mas em silêncio. Faz alguma coisa, faz alguma coisa. E aí foi quando a médica pegou ela veio, né? Pegou ela do meu braço, da minha mão, e colocou assim, aqueles bercinhos, né? E aí ligou os aparelhos todos nela, ligou tudo e ficou mexendo, e tirou tudo dela, e aí fica passando algodão com alguma coisa, não sei se era álcool, se era água, se era soro, acho que era soro gelado para ver se reagia.
Aí eu me afastei, né? Porque eu não queria atrapalhar a médica, me afastei, fiquei de ladinho assim, num cantinho, e gritando, Nossa Senhora, é agora, Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, Nossa Ela Senhora. é a última, ela foi a Nossa última Senhora, filha, né? vamos, Nossa Senhora. E aí foi quando ela de fato, né, veio e eu escutei no aparelhinho lá, o Voltou a coraçãozinho bater. batendo, e ela respirando, né, e aí ela Amém. voltou. E aí, e foi tão lindo que ela ainda ficou 5 dias internada para fazer exames, em observação e tal, e aí não descobriram nada, ela não tinha absolutamente nada, Graças a Deus. né? E aí... Hoje tá aí, Hoje evangelizando tá aí. pessoas. E foi tão bonito, quando eu cheguei em casa, ela foi recebida com um terço mariano, tinha tanta gente lá em casa, tinha o pessoal da liturgia, que eu era da liturgia, tinha o pessoal da música, que o Renato era da música, e tinha alguns catequistas lá também, tudo da nossa paróquia. E foi um terço maravilhoso. Aí uma senhora ainda falou assim, a dona Casturina, falou, mãezinha, Simone, consagra ela a Nossa Senhora. E ela foi consagrada aqui na Imaculada. Amém. E hoje, graças a Deus, está aí, forte, é catequista, é da liturgia. É evangelizadora. É evangelizadora. Tô falando isso porque elas fizeram o curso Tito Sim. porta a porta, tá? E elas têm esse dever agora com Deus, que é Sim. evangelizar porta a porta, né? Eu inclusive, estou até no IVC agora, esse ano, como evangelizadora. Olha que bênção aí, tá Nossa, vendo? está sendo uma experiência maravilhosa. É incrível demais. Maravilhosa. Evangelizar, a gente encontra cada história, cada testemunho, porque a gente acha assim, beleza, tem o batalhão de frente do Senhor Jesus que tá ali, a gente já conhece o testemunho ou outro. Mas existem uma galera por trás disso que tem testemunho e você vai entrando mais nas nossas comunidades, principalmente a gente que é de comunidade um pouco mais humilde, comunidades que tem pessoas que têm de fato testemunhos assim que você fala, meu Deus, talvez se eu passasse por isso, eu não estaria mais aqui hoje. Então a gente tem essa responsabilidade de evangelização com as outras pessoas. Levar o amor de Deus para as outras pessoas também conduz muito a isso, né? A gente tem essa responsabilidade de querer saber mais para poder falar o certo para aquelas pessoas mais necessitadas, né? Está sendo assim uma experiência grandiosa mesmo. É a primeira vez e eu tô assim apaixonada. Simone, você tem mais algum testemunho que você queira dar? Eu tenho, só mais um. Tá bom. A gente tem todo o tempo do mundo. Assim, porque aconteceu comigo mesmo e eu não poderia vir aqui e deixar de falar, né? É verdade, ela só falou dos filhos dela agora. Não, é algo que aconteceu comigo, né? E eu provei, assim, verdadeiramente o amor da mãe e de Deus, assim, na minha vida. Eu tinha uma alergia a um determinado alimento, né? E aí uma pessoa foi até a minha casa e me deu um prato, uma comida que tinha o que eu tinha alergia, mas eu não sabia, né? E aí eu comi, né, esse alimento e tal. E eu comecei a passar mal. Eu comecei a sentir muita dor no estômago. Aí eu tomei os remedinhos que eu sempre tomo, que eu sempre tinha, né, em casa e tomei, mas não adiantou, eu continuei muito ruim, me sentindo meio inchada, cansada. E aí eu deitei, né, e aí ali eu fiquei, mas eu fui só me sentindo mal, me sentia inchada, né? E aí eu olhava assim para o lado e eu via o Arthur. E eu queria chamar o Arthur, só que eu não conseguia falar. Eu me sentia assim, cada vez mais inchada. E eu não conseguia falar e nem me mexer. Porque se eu conseguisse me mexer, ele ia ver o movimento, né? Mas ele não estava olhando para onde eu estava, eu via ele de longe, eu tentava falar, tentava me mexer e me sentia mal. E aí, de repente, eu apaguei. Para mim, eu tinha dormido, sem saber né? nada que estava acontecendo. Não, eu simplesmente apaguei. Eu não me lembro de mais nada, eu apaguei. Aí acordei de manhã, diferente. Eu acordei muito diferente. No primeiro momento, eu abri o olho e eu não conseguia, assim, me mexer. Assim, muito.
E aí eu fui me mexendo devagarzinho, parecia que eu estava anestesiada, Sim. sabe? Tudo muito lento, tudo muito devagar, sabe? E aí eu achei tudo muito estranho. Esquisito, né? Aí tá, mas aí levantei, normal. Amanhã foi normal, e, né? Não senti dor, não senti nada. Foi como se eu não tivesse passado mal na noite anterior. Aí eu fui para minha mãe, cheguei lá, minhas irmãs estavam lá e uma tia. E aí, conversando, aí eu falei para elas, gente, aconteceu isso, eu comia algo que com certeza tinha o que eu tenho alergia, comecei a passar muito mal, porque os sintomas de início foram os mesmos de alergia, só que muito mais forte. E aí eu comecei a passar mal, eu tentei chamar o Arthur do meu lado, eu não consegui chamar, eu não consegui me mexer e eu apaguei. Só que eu acordei hoje diferente, mas estou aqui, né? Aí tá, passou. Comentaram algumas coisas e tal, mas tudo bem. Aí a minha irmã falou assim, Simone, vamos, era um domingo, Simone, vamos para a missa? Já tá quase na hora. Eu falei, você vai na missa por causa do horário, era 4 horas no jardim? É, vamos. Então vamos. Aí foi o tempo da gente se arrumar muito rápido, porque já estava quase na hora mesmo. Uhum. E aí nós viemos. Não era missa de solenidade, não era missa de cura e libertação. Aí nós viemos. Não estava muito cheia também, né? Era com o Frei Josué, mas não era aquelas missas que ficavam lotadas, né? Uhum. E aí a gente lá na missa, eu não me lembro determinado momento da missa, mas ele falou assim, eu preciso falar. Não é missa para isso, mas Deus me pede muito que eu fale. Deus me pede e eu preciso falar. Tem uma mulher aqui que comeu um alimento que não podia e ela passou mal. Ela passou muito mal. Ela deitou e morreu. E essa mulher está aqui, você pode levantar a mão. Aí as meninas olharam para mim, até a Letícia estava, ela olhou para mim e o Arthur olhou para mim, aí e o Frei falava de novo, pode levantar a mão que você sabe que é você. Aí eu levantei a mão. Aí ele falou, é você mesmo. Você morreu. Você é uma mulher muito devota de Nossa Senhora. Você tem uma intimidade muito grande com Nossa Senhora. Por isso, ela foi lá e te resgatou. Ela te trouxe de volta. Meu Deus. Aí eu comecei a chorar, claro, né? E aí, até hoje eu me arrepio também. Então, assim, é uma mistura de sensações, de reviver aquilo novamente, porque eu sei que aconteceu comigo, né? Era eu que estava ali. E ele falou exatamente como eu falei para as meninas, né? E todo mundo olhou assim para mim e ele falava, olha, ele repetiu de novo, né? Você morreu e Nossa Senhora foi lá e te buscou. Porque você é muito devota de Nossa Senhora, você tem uma intimidade muito grande com ela. E aí, assim... Que coisa linda, nossa, né? E eu te falo assim, meu Deus, como é provar esse amor infinito, esse amor gigantesco, sim, de Deus. Eu falo com todas as letras, eu falo para todo mundo, eu falo para os meus catequizandos e, gente, eu sou filha amada de Deus. Sim, eu sou uma... Falem, não podem falar, eu falo para eles. Vocês podem falar com toda a propriedade. Porque Deus ama vocês exatamente como vocês são. Eu não sou santa, eu não sou perfeita, mas Deus me ama tanto. Nossa Senhora, a mãe de Jesus, foi lá e me tirou. Eu morri, eu de fato morri, né? E aí eu fui percebendo, né? Quão grande Deus é na nossa vida. A gente não é nada, a gente é tão pequeno, né? E eu falava, gente, eu tenho que evangelizar, eu tenho que proclamar, eu tenho que trabalhar para Deus mesmo, porque... Hoje a gente estava numa pregação diante do Santíssimo e a pregadora que foi lá, inclusive foi a Cris, que já até passou aqui, ela falava exatamente isso, sobre o agora. A gente não sabe amanhã, exatamente. A gente é muito frágil.
A gente não tem controle nenhum do amanhã. A gente precisa hoje. Se Deus chama hoje, é porque Ele quer que a gente se entregue hoje. Que a gente quer. Muitos filhos chateados com os pais, ou os pais chateados com os filhos. Por um abraço acabaria com essa chateação. Um momento entre fraternidades acabaria com isso. E quando você fala assim sobre a nossa fragilidade, me vem muito isso à cabeça, sabe? Porque eu tenho uma mãe, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, e eu preciso dizer a elas que eu a amo. Eu preciso sempre relembrar a mim mesmo que eu me amo, que o Senhor Jesus está comigo, que nenhuma tristeza é maior do que o meu Senhor, que nenhum momento de dificuldade é maior do que o meu Senhor. Um simples alimento, que até às vezes saboroso, pode tirar a nossa vida. Uma simples queda de alguém que bate a cabeça tira a vida da pessoa. Hoje, por exemplo, eu estava acompanhando os meninos na Via Sacra. E teve um momento que eu cansei muito. Acho que vocês perceberam que eu estou um pouco cansado hoje. E teve um momento que eu cansei muito, que eu sentei assim no chão e vi um carro na minha direção. Será que esse carro tá vindo na minha direção mesmo? E aí eu tava na beira do posto, assim, ele passou assim do meu lado, meu cabelo chega a subir. Eu falei, meu Deus, quase eu fui embora aqui de graça, assim. A gente é muito frágil, a gente não tem controle sobre tudo. Então a gente poder amar e ser amado pelo Senhor Jesus é algo tremendo. Me dá um alívio de saber que o amanhã existe porque eu tenho um Senhor no meu coração. Independente se eu estiver aqui ou não, eu sei que o Senhor Jesus ele vai estar comigo aonde eu estiver. E é essa certeza que eu quero ter para minha vida inteira. É lindo, as coisas de Deus é lindo, é tudo maravilhoso. E quando eu falo assim de família e de filhos, a gente tem sim que conversar tudo com os filhos. Eles sabem disso, mas volta e meia a gente conversa, a gente fala das nossas experiências, né? Porque tem que ser lembrado, tem que ser vivido, tem que ser pra gente dar valor. Sim. Pra gente dar valor a isso tudo. É igual aquele testemunho que você contou, acho que com o Renato, quando ele voltou pra casa, que você falou, aquele abraço foi tão bom. É porque você teve a sensação de perca, né? E quando ele volta, você vê o valor que é um filho. Hoje mesmo eu falava pra minha esposa, eu passei acho que uns 2 dias, o meu desodorante acabou trabalhando, acabou que eu não... que eu deixei e fui comprar hoje. Aí hoje quando eu passei eu falei, nossa, como é bom essa sensação de passar desodorante. A gente dá valor depois que perde, né? Exatamente. A gente não pode fazer isso, a gente tem que dar valor todos os dias. Como se todos os dias fosse o último mesmo. Todos os dias. Porque, igual você acabou de falar, você foi muito feliz quando você falou, a gente é muito frágil. A gente é muito frágil. Muito frágil. E a gente não pode perder a oportunidade de estar no mínimo, né? Todos os domingos na igreja. Porque é ali que a gente se fortalece, né? Eu me recordo que antes de tudo isso, antes de eu ter sido batizada novamente, tá? Eu não tinha isso de ir para a missa, né? E uma coisa muito bonita que você falou agora, porque assim, todos os seus testemunhos, eu não me recordo um que não passou pela missa, né? Acho que do Renato ali que você estava em casa naquela situação. Mas os outros todos você passou pela missa, né? E Deus sempre acompanhou e mostra que ele vive na missa, que ele tá ali de braços abertos pra gente, né? Exatamente. Basta a gente chegar até lá, né? Exatamente. Simone, essa câmera aqui, ela é a sua. Eu gostaria que nesse momento você deixasse uma palavra para aqueles que estão nos acompanhando. Uma palavra que toque o coração das outras pessoas, assim como um dia tocou o seu coração. Assim, é muito simples aceitar o amor de Deus. Eu espero que todos possam experimentar as maravilhas que Deus faz na nossa vida, né? Só abra os ouvidos, os olhos, abra as portas do seu coração e aceite tudo. Vão vir dificuldades, sim, mas elas vão ficar tão pequenininha perto de tudo que Deus tem para vocês. Só aceita. Amém. Muito obrigado pelo seu sim. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por acreditar no nosso podcast, na nossa missão. Manda lá pro seu filho lá em Portugal. Pra ele assistir. Ele já está acompanhando. Para ele assistir junto com a gente. Que Deus abençoe sua missão, porque eu sei que, igual você acabou de falar, não é fácil. Mas as coisas ficam tão pequenininhas quando a gente tem Deus na nossa vida, porque Deus é grandioso demais. Muito obrigado, Simone. Obrigada.
E você que nos acompanha, eu quero convidar você a deixar seu like aqui, compartilhar com seus amigos. Nosso podcast é bem humilde, bem simples, mas é feito com muito amor. Então que Nossa Senhora possa verdadeiramente, neste momento, poder acompanhar nesse final de noite a nossa vida. Fique em paz, que Deus nos acompanhe. Tchau, tchau.